Olá pessoal do canal, eu quero cumprimentar a todos e a Igreja de Jesus Cristo convertida na paz que excede o entendimento da salvação, acerca do entendimento do poder de Deus, do ensino, da pregação em nome de Jesus. Aqueles que são espiritual, convertidos já, seja mais cheio ainda do poder de Deus, do Espírito Santo, porque aqueles que já é espiritual e convertido, eles se regozijam em alegria com a palavra de Deus e se enchem mais ainda com a verdade. Eu quero aqui em nome de Jesus Cristo agradecer, e os que não são convertidos venham atentar ainda mais e mais na palavra de Deus em nome de Jesus. Pessoal, divulguem o canal, se inscrevam no canal, convidem as pessoas para assistir as ministrações e ser abençoadas e salvas em nome de Jesus. Aqui eu vou ministrar uma outra palavra na qual eu tinha ministrado, dizendo que ia trazer mais poder ainda da palavra acerca daqueles que não guiam o povo de Deus da forma que Deus quer que guia, acerca desses sabichões que eu disse. Eles precisam ser humildes, se arrependerem e não se apoiar na sua própria sabedoria, mas saber que Deus é com eles e que Deus quer salvar eles também para a vida eterna, né? Em Mateus 16, versículo 26 e 27 e 28, né? E para aqueles que não sabem o que é sabichão, está escrito da seguinte forma para vocês saberem como que é. O que é uma pessoa sabichão? É um indivíduo que se dedica ao estudo, é um indivíduo que se dedica ao estudo, ou seja, aquele que sabe muito, é um sábio, é uma pessoa que se dedica ao estudo de qualquer profissão, ou até, enfim, filósofo, enfim, cientista, mas que sabe muito, é um sábio, mas que ele se apoia na sua própria sabedoria, ele se apoia, disse, cada pessoa que se vangloria, né, no seu próprio conhecimento, nos seus próprios conhecimentos, acha que sabe muito, ou seja, são pessoas que se vangloriam nos seus próprios conhecimentos e acham que sabe muito, mas todo conhecimento que é dado ao homem vem de Deus, então ele não pode se apoiar nos seus próprios conhecimentos e saber que sabe muito, pois ele precisa ser humilde, né? Assim que nem foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não se apoiava na própria sabedoria que estava nele, que é de Deus, mas muito pelo contrário, se humilhava, né, sendo humilde e simples, pois se tudo ele sabia pelo poder a palavra de Deus. E é o que acontece com esses sabichões. Então vamos aí a resposta para eles. Deus tem a salvação para você, que é você sabichão, que é entendedor e é pregador da palavra de Deus. Deus quer que você seja salvo e que ensine a verdade da forma que ela é. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Mateus 16, 26, 27, 28 diz: pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Interrogação. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Nada. Então, o que está dizendo aqui? Que aproveito tem o homem, né? Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a sua alma como? Perder a sua alma, se morrer e descer à sepultura. Ele tudo faz na vida, aproveita, tem uma vida regalada a um monte de coisas, mas se ele morrer, se ele não tiver Jesus Cristo, se ele morrer, ele desce ao inferno, irá para o inferno. Então perderá a sua alma, é o que está dizendo aqui, não é? Mas se esse assim crer e confiar e praticar e tudo aproveitar, servir a Deus, ele será salvo, né? Vamos lá, versículo 27. Pois que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quais são as obras que eles estão praticando hoje aí? Qual é a obra que eles praticam? Muitos até falam de Jesus e tudo, praticam boas obras, que as obras é o que? Ajudar o próximo, da comida, da bebida, da vestes, ser solidário. Isso são boas obras, né? São pessoas que têm aí até ONGs e praticam o bem. Se não tiver Jesus, não serão salvos. Isso são boas obras, mas a salvação ela vem pela fé, não é pelas obras. E os que são pela fé verdadeiros, já praticam as boas obras, né? Então é isso. Vamos lá, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, muitos não provarão da morte na vinda de Jesus Cristo, no arrebatamento que fala, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu não vou ministrar sobre isso agora, que fala do arrebatamento da igreja, que Jesus vai vir nas nuvens e levar a igreja. Esses não proverão da morte, subirão direto para com o Senhor.
né? E os que dormiram em Cristo, os que morreram em Jesus Cristo convertido, né, virão primeiro. Então veja bem, mas esses não provarão da morte, mas muitos que descerão à sepultura antes do seu vir, se não se converterem e não praticar a verdadeira fé, né, se ficar só nas obras, sem Jesus, esses provarão da morte, descerão ao inferno. Porque não é pelas obras, mas é pela fé. Pela fé serão salvos. E esses sabichões que até tem ministérios aí, né, acham que sabem tudo, são até cheios de sabedoria. Deus é quem deu, mas se vangloria na sua própria sabedoria. Esses também não herdarão o reino de Deus. Pois se ele for humilde, se arrepender e ensinar o reino de Deus conforme ele é, ensinar a salvação conforme ele é, ensinar e discipular o povo, trazer o povo ao arrependimento do pecado, né? Pregar sobre o pecado, pregar sobre o inferno e sobre a salvação, mas trazendo a misericórdia, o amor, a benignidade, a autoridade, a unção e o poder de Deus, a graça, fazendo com que esses homens, as pessoas venham ao arrependimento de seus pecados e venham herdar a vida eterna. Jesus disse: eu vim não para condenar o mundo, mas para trazer o mundo, o homem, ou seja, ao arrependimento de seus pecados e dar a ele a vida eterna. Essa é a realidade, é o poder de Deus. Então esse sabichão aí, sabichões, enfim, que são todos, ele é um sábio que conhece muito de sabedoria, da sabedoria até do poder de Deus aqui, da sabedoria das Escrituras, né? Mas eles não ministram da forma que Deus quer a obra de Deus, não discipulam, não ensinam o caminho da salvação, o reino da forma que Deus quer. Então se arrependam desse pecado, antes que sejam tarde demais para vocês, né? Reconheça que tudo que vocês têm, que toda a sabedoria que vocês têm veio de Deus. Ensine o caminho de Deus da forma que ele é. Tá certo? Então é isso aqui. Então, versículo 26 de Mateus 16, 27. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Interrogação. Ou que dará o homem, né, em recompensa da sua alma? O homem não dará nada. Dará o que em recompensa da sua alma? Pois se o próprio Cristo deu a sua vida, né, em favor dos pecados de toda a humanidade, para todos que nele querem, não pereçam e tenham a vida eterna. Tá certo? Então veja bem, o homem só pode dar alguma coisa para Deus se ele ouvir a palavra de Deus e dar crédito à verdadeira pregação e servir o Senhor com retidão e santidade, se separar do pecado. E Jesus é quem separa ele do pecado, para levar ele para a vida eterna. E aí ele pode sim dar alguma coisa, por intermédio de Jesus, que é o louvor, a adoração, servir, congregar em comunhão, se tornar um verdadeiro servo de Deus, um santificado em Cristo Jesus, uma nova criatura, criatura em mais semelhança, servo do Senhor, salvo para a glória de Deus, servirem o Senhor em retidão por intermédio de Jesus. É isso que o homem pode dar, mas se ele pode dar alguma coisa, só por intermédio de Deus, porque dele mesmo ele não pode dar, porque o próprio Cristo é quem deu para nós a salvação eterna. Tudo vem de Deus, né? Então creia nessa palavra, venha meditar, ser edificado em Jesus Cristo. Você, sabichão, Deus tem a misericórdia, a benignidade, tem o amor, a graça. Se arrependa dos seus pecados. Não se ache que você sabe tudo, que você sabe alguma coisa, pois o homem não sabe nada se Deus não for com ele. Não se apoie na sua própria sabedoria, mas se você tiver que se gloriar, se vanglorie em Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja humilde.